Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Hoje é quarta-feira, 1º de abril, dia da mentira de 2026. O primeiro trimestre já era e agora vamos começar o segundo trimestre, coincidentemente, o trimestre quando começa a Série C do Campeonato Brasileiro para o Guarani nesse sábado, hein? 5 horas, desculpa, lá em São Luís do Maranhão contra o Maranhão, recém-promovido da Série D. Nós já falamos do jogo, já falamos de expectativa, já falamos de uma porção de assuntos aqui, mas para não ser repetitivo, tem alguns temas do dia de ontem para a gente repercutir aqui no Bom Dia Guarani. Tem um evento, parece previsto, para comemorar o aniversário do Guarani amanhã, e eu vou deixar esse tema para o Bom Dia Guarani de amanhã, caso não surja nada estratosférico, mas o Guarani está programando aí um evento para marcar esse dia, 2 de abril, 115 anos do Guarani. Na hora que você estiver ouvindo isso, já deve estar disponível em alguma rede social, algum canal oficial do clube, mas amanhã falemos um pouco mais disso. Hoje vamos nos ater às movimentações de mercado, né? A janela já fechou, mas o Guarani anunciou 3 novidades de uma vez só no dia de ontem, né? A primeira delas, a extensão do contrato do zagueiro Nicolas, da categoria de base do Guarani. Você vê como é que são as coisas, né? O Nicolas, ele era talvez a terceira ou a quarta opção do sub-20 até não muito tempo atrás, né? Talvez até 2 anos atrás. E aí quem era a primeira opção e talvez o nome mais certo para chegar no time de cima era o Zamboni. O Zamboni sofreu uma lesão grave no joelho no ano passado, não terminou o Paulista Sub-20, não jogou a copinha, já estourou a idade, e isso deu espaço para o Nicolas, né? Não só o Nicolas, mas o Matheus Póvoa também, mas o Nicolas aí tem 19 anos, foi muito elogiado pelo técnico Hélio Cizenando recentemente, jogador alto, jogador forte, e que teve o contrato aí estendido para os próximos 3 anos. É aquele negócio, né? Estende o contrato do garoto, o garoto tem potencial, o garoto pode ser um bom ativo para o clube no futuro, mas o Guarani contrata o Edson, que veio do Cuiabá, ex-Ponte, que tem 20 anos ou 21 anos. Então, são aquelas contratações que não fazem o menor sentido, a menos que tenha algum outro objetivo que a gente não saiba qual é. O elenco do Guarani de zagueiros é numeroso, o Nicolas talvez nem tenha tanta chance assim, mas para complicar, colocaram mais um ali para disputar a posição com ele. Assim fica difícil dar oportunidade para a garotada. Bom, segunda novidade foi a renovação de contrato do volante Ralf, e eu achei excelente a notícia, ainda que o Ralf tenha 41 anos. O Ralf, eu já falei aqui nas lives do Bugricast, já falei aqui no Bom Dia Guarani também, a volância é um setor mais desorganizado do Guarani, vamos dizer assim, né? O Fabrício Dias foi embora, o Natan Melo tá machucado, a gente tem ali o William Farias, a gente tem o Ralf agora, né? E tem aí, talvez possa o Carlos Eduardo quebrar um galho, o Lucas Martins da base, que tá bem cru ainda, pode quebrar um galho. Falaram até do Vinícius Iuge, né? Mas ele vai continuar no Operário lá no Mato Grosso. Então, a volância ali tá meio capenga, né? Se você pensar na estreia, o Guarani vai jogar com quem? Vai jogar com o William Farias, o Natan tá machucado, dificilmente o Ralf joga. Nós vamos ver quem é ali, o Isaac, nós vamos ver o Carlos Eduardo mais adequado, nós vamos ver o Lucas Martins. Então, eu acho que faz sentido renovar com o Ralf, além da liderança, da experiência, além da bagagem que ele carrega. Eu fiquei feliz com a renovação do Ralf. E a terceira notícia, talvez aquela que mais agitou as redes sociais aí, os grupos de bugrinos, foi o empréstimo do atacante meia Ryuta Takahashi, o japonês, para o Pouso Alegre de Minas Gerais. Lembrando, hein, o Guarani enfrentou o Pouso Alegre no fim de semana, o Ryuta Takahashi fez gol no Pouso Alegre,
não tem janela na Série D, então pode negociar o jogador a qualquer momento. E talvez aí ele tenha sido um grande destaque, um dos destaques dos jogos treinos. O jogo treino não será aproveitado pelo Guarani e vai jogar no Pouso Alegre. E aí começou um grande debate, né? Ele tinha que continuar, ele tinha que ter chance, ele tinha que jogar mais. E aí o outro lado dizia, poxa, já passou um monte de gente aí, técnico, auxiliar, executivo, preparador físico, analista de desempenho, e o Ryuta pouco jogou. Então, a gente falou na live do Bugrecast no domingo à noite, o Guarani tem 10 atacantes. Conta comigo, Brasil. Mirandinha, Guilherme Parede, Luca, Herbert, Guilherme Cachoeira, Dentinho, vixe, tá agora até o Kevin, o Rafael Freitas, eu devo ter esquecido de mais alguém, o Ryuta Takahashi, evidentemente, e o Maranhão, são 10. Não ia jogar, gente, com toda sinceridade, não ia ter espaço, tem todas as questões físicas, as questões de dinâmica de jogo, emprestar ele para a Série D, na minha opinião, vai ser bom, para ele ter um pouco de bagagem, ele conhecer um pouco mais o resto do futebol do Brasil, competições mais aguerridas, estrutura um pouco mais difícil e quem sabe desenvolver um potencial e mostrar alguma coisa para o futuro. Eu não via, nunca vi, na verdade, o Ryuta com espaço do jeito que ele é hoje. Quem sabe se ele voltar melhor, se ele voltar mais experiente, voltar mais forte, com mais ritmo de jogo, quem sabe até mesmo na própria Série C ele ainda pode ser aproveitado, já que a Série D tem um calendário meio doido aí, o Pouso Alegre pode cair fora a qualquer momento e o Ryuta voltar para o Brinco de Ouro. Mas hoje, com as peças que o Guarani tem, dificilmente ele teria oportunidade e eu arrisco a dizer que talvez eu nem gostaria de vê-lo jogando, porque não acho que ele agregaria tanto assim. Quem sabe quando eu voltar ele agregue mais, mas está longe. Tem muito mais carisma, muito mais um jogador identificado com a torcida do que de fato um ativo técnico, um ativo estratégico para o futebol do Guarani. Guardadas as devidas proporções, ele é tipo um pimentinha, né? O pimentinha que o Guarani vai enfrentar no fim de semana. Um franzino, raquítico, raquítico tô exagerando, vai. Franzino, baixinho, veloz, driblador, mas que nunca foi a lugar nenhum. O Mirandinha, o Pimentinha nunca saiu do Maranhão, aposentou e agora vai voltar a jogar pelo Maranhão, ou tá jogando, né? Então, acho que as características não combinam muito com o futebol de hoje, mesmo sendo na Série C. O Guarani tem objetivos muito maiores, muito grandes. Eu acho que tê-lo seria um risco. Vamos ver agora se ele desenvolve e volta aí melhor do que ele é hoje. Bom, essas foram as movimentações de mercado do Guarani. Eu vi pelas fotos dos treinos aí, tá praticamente todo mundo pronto, né? Eu vi o Maurício Antônio, vi o Kaique França, só não vi o Natan Melo, mas o Diego Torres está lá, o João Paulo também. Então acho que o Guarani deve ir praticamente com força máxima. O Renan, o Mirandinho, o Emerson, que foram poupados no sábado também. Então o Guarani deve ir praticamente com força máxima, aí, à exceção do Natan. Mas a gente deixa isso para sexta-feira, para o nosso pré-jogo. Fechou? Boa quarta-feira para todo mundo, sem não esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.